Bom dia, meus alunos dos primeiros anos e primeiros módulos. Hoje nós vamos falar de um assunto novo, que é o centro de massa e força centrípeta. Eu começo com um desenho, que aqui eu mostro um carro em trajetória em linha reta e depois executo uma parte curvilínea, que é representando um quarto, próximo de um quarto de circunferência. Primeiro, o carro em linha reta, ele não tem todas as suas partes microscópicas se movendo de forma a ter a mesma trajetória. Se você observar o próprio pneu, ele executa trajetórias próximas de circulares, mas o translado do carro é em linha reta. O próprio combustível do carro, ele balança durante a aceleração do carro no caminho em linha reta. Então, se eu for pegar cada partícula, cada molécula que compõe a gasolina ou combustível dentro do tanque, ele está balançando, apesar de deslocar-se para o destino traçado pelo motorista. Cada partícula do combustível não executa uma trajetória idêntica às partes metálicas do carro, muito menos os pneus, né? Sistema de eixo, volante, barra de direção. Então, cada parte metálica do carro vai descrever uma trajetória diferente durante esse caminho, mas o destino foi traçado pelo motorista e o translado do carro vai acontecer até chegar ao seu destino. Se fôssemos aplicar as leis de Newton a cada pedaço microscópico do carro, né, teríamos um problema sério, que seria uma quantidade enorme de equações, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, sabemos que o papel da força, ela é tentar produzir resultado capaz de acelerar ou mudar a direção ou trajeto do corpo. Então, veja a complexidade que teríamos, né? Aplicar essas equações para todas as partes do carro. Aí, no caso especial do próprio pneu, como eu já tinha dito, né, mudanças de direções são provocadas, né? O papel da força é acelerar ou modificar a direção. Então, é tentar, né, provocar aceleração ou modificar a direção. Então, se esse é o papel, veja que as leis de Newton teriam que ser aplicadas a cada pedaço do corpo. Teríamos um problema sério aí, um conjunto enorme de equações. Até mesmo os pneus possuem pequenos empenhos, né? Mesmo mínimos de fábrica, ou até nas máquinas em que você faz o balanceamento, porque a máquina ela é precisa, ela não é exata. Então, daí surge a necessidade de se usar um conceito chamado centro de massa. O centro de massa de um objeto é um ponto especial que descreve uma trajetória simples, gente, do corpo. No caso do objeto em questão, o carro. O centro de massa, ó, que eu localizei aqui, CM é centro de massa, ele executa uma trajetória em linha reta. No caso do pneu mesmo, você olhando aqui, partes do pneu executam movimentos circulares, algumas ovais, devido aos empenhos mínimos que devem existir, mas no mundo microscópico, esses empenhos são consideráveis. Então, as partículas que compõem o pneu se movem em trajetórias diferentes. Eu teria que aplicar ali dentro para cada pedacinho desse. Aí, em vez disso, eu trato como se todo o pneu tivesse concentrado no centro geométrico dele, que pela distribuição de massa é homogênea, o centro de massa está aqui, ó. E esse centro de massa descreve uma trajetória em linha reta, uma trajetória simples. E aí, em vez disso, eu aplico apenas as leis de Newton, como se todo o corpo, todo o pneu, no caso todo o carro, estivesse localizado no seu centro. Aí eu teria uma equação para um único ponto e eu minimizaria a quantidade exorbitante de equações que eu teria para aplicar das leis de Newton. Ok? Quando eu estou na parte curvilínea, aí o centro de massa, agora eu estou tratando todo o corpo como localizado no centro de massa, todo o carro está aqui. E aí o movimento em linha reta é um movimento simples, fácil de eu estudar, com a única equação aplicada a esse ponto, com as equações de Newton aplicadas apenas a esse ponto e não a vários pontos.
Então você vê o seguinte, esse terreno é um terreno de areia fofa, e quando eu faço uma curva brusca aqui, ó, você observa que eu vou deslocar a areia para fora. Isso indica o quê? Que quando eu faço a curva, eu empurro o solo ou a areia para fora. Toda ação tem uma reação. O piso ou areia fofa empurra o carro para dentro. E é essa força com que o areia fofa empurra para dentro que permite fazer a curva. Como eu já falei para você, o papel da força, ele é de provocar aceleração, que é o que estava acontecendo em linha reta, ou provocar o quê? Mudança de direção. O centro de massa mudou de direção, graças a uma força que puxa para o centro, que é, repito, fruto da reação da areia fofa. Quando você faz a curva, o carro empurra a areia fofa para fora, e o piso arenoso, o piso fofo, empurra o carro para dentro da curva. Essa força para dentro, apontando para o centro desse 1/4 de circunferência, que é uma curva próxima de 1/4 de circunferência. Essa força é chamada uma força radial ou força central, ou melhor chamada de força centrípeta, dirigida para o centro, que nada mais nada menos vai ser a força de atrito, porque quando os pneus empurram o terreno para fora, o terreno empurra os pneus ou o carro em si para dentro, devolvendo a força. A devolutiva da força da terceira lei de Newton, ação e reação. Então essa força central é a própria força de atrito, que ela tem o papel, no caso, de modificar a direção. Como eu disse, a força pode acelerar ou modificar a direção. É o que está acontecendo aqui. Aí dá origem à presença da força centrípeta. Ok? Bom, continuando, eu vou colocar outro desenho para vocês aqui, que é esse aqui. Se você observar aí com calma, você vai ver que eu já não desenho mais o carro, eu desenho um ponto chamado centro de massa, que representa o carro, como se toda a massa do carro estivesse localizada nesse ponto, para que eu aplique apenas as leis de Newton a esse ponto. Então, em linha reta, o centro de massa, você vai ver aqui, ó, no gráfico, o centro de massa em linha reta não muda na coordenada Y, só muda na coordenada X, ó. X1, X2, ó, mudando a posição X1 e X2. Então, o deslocamento do centro de massa seria apenas na direção em linha reta, que seria a direção X. Quando ele executa a curva, veja aqui a posição que ele tinha Y1 durante o trajeto em linha reta, modifica para Y2 porque ele fez uma curva. Então, na verdade, o centro de massa tem duas coordenadas, modificando X e Y. Aqui, centro de massa com duas coordenadas, uma na direção de linha reta e duas quando ele executa o movimento curvilíneo. Ok? Então, vou já escrever, mostrar para vocês qual seria a equação para cálculo de centro de massa de um corpo, certo? Antes quando eu apresentei aqui o carro sendo tratado com toda a sua massa localizada no centro de massa, eu disse que tinha uma força radial, que é a força de atrito, lembra? Dirigida para o centro, chamada força centrípeta. E o cálculo da fórmula para calcular a força centrípeta vem daqui, que é o produto da massa com o quadrado da velocidade que o centro de massa do corpo está executando, dividido pelo raio, o raio dessa curva, que vai do centro de massa até o centro da curva. Esse raio, ele fica aqui. Então, o quadrado da velocidade multiplicado pela massa do corpo, que tem esse centro de massa, dividido pelo raio, é a força central ou força centrípeta radial, dirigida para dentro da curva, que permite ao carro fazer a curva. Como eu disse, o papel da força é de acelerar ou de modificar sua direção. Nesse caso aqui, ela tem o papel de fazer o carro fazer a curva, ou seja, modificar a direção. Ela é calculada por essa forma, que nesse caso, para o carro, ela se equipara à força de atrito. Mas isso porque estamos falando do movimento de um carro num terreno plano fazendo uma curva. Se tivéssemos em outras condições, essa fórmula ela ia continuar valendo, mas essa força ela ia ser equiparada com outras forças mecânicas, não necessariamente o atrito, como foi o caso do nosso carro em trajeto. Bom,
Como eu tinha dito, está faltando só mostrar a vocês as equações das coordenadas do centro de massa, que está aqui agora. X1, M1, X2, M2 é o seguinte: se eu fosse fragmentar o corpo em vários pedaços, M1, M2, eu botei uma reticência, ó, e MN, eu sei fazer uma média ponderada, a posição do fragmento vezes a massa do fragmento, mais a nova posição, ou mais a segunda posição vezes a massa do segundo fragmento, até que eu juntasse todos os pedacinhos de massa M1, M2 até MN, que constituem todo o corpo. E embaixo o somatório das massas. Isso tanto para o deslocamento na direção X quanto para a direção Y. Repetindo, as coordenadas X e Y são aplicadas durante a curva. Durante o movimento retilíneo, ele só tem coordenada em X, ele só tem uma coordenada. É um movimento unidimensional. Aqui é um movimento bidimensional. Certo? Na próxima aula a gente vai... Eu vou colocar para vocês aí uns exercícios práticos para vocês fazerem e na próxima aula a gente vem corrigindo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.